quinta-feira, dia 9 de novembro, hoje a igreja celebra a dedicação da Basílica do Latrão, Basílica de São João do Latrão, que é a Catedral de Roma, Catedral do Papa, do Santo Padre. E nós vamos refletir o sentido então do templo a partir do evangelho de hoje, que se encontra em São João, capítulo 2, versículos de 13 a 22, e diz assim: Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos e irmãs, com o evangelho de hoje nós encontramos luz para celebrarmos na igreja do mundo inteiro, hoje fazermos memória então da dedicação da Basílica de São João de Latrão, que é a catedral da Diocese de Roma. O Papa só é Papa e só pode ser Papa se for o Bispo de Roma. Então o Bispo de Roma é o Papa. E nós sabemos que cada uma das nossas dioceses tem as suas catedrais. E essa expressão dedicação da Basílica, basílicas são as catedrais maiores, é porque toda a igreja paroquial, também as nossas catedrais, ao serem construídas, depois elas são dedicadas, consagradas a Deus através do bispo, que faz todo um ritual de consagração daquele templo material para que de fato seja um lugar santo. E celebrarmos então hoje o dia da dedicação, da consagração da Basílica de São João do Latrão, lá em Roma, é para que nós católicos no mundo inteiro tenhamos a memória, a alegria de sabermos que nós somos uma grande família unidos ao Santo Padre, que é o sucessor de São Pedro. Cada católico no mundo inteiro, nas capelas mais simples, em cada paróquia, é católico porque vive uma comunhão de fé com a igreja, que perpassa os séculos, a história, e que se torna visível na figura e na pessoa do Papa, que é Bispo de Roma. Isso nos traz também o sentimento católico de que nas nossas tão diversas expressões dentro da própria igreja, nós comungamos de um só corpo, de um só pão, de um só altar e estamos em comunhão como igreja do mundo inteiro. Por isso hoje é dia de rezarmos pela Diocese de Roma e rezarmos pelo seu bispo, que é o Santo Padre, o Papa. E o evangelho que nós ouvimos então, de São João, nos mostra Jesus tendo 2 atitudes em relação a essa questão do templo. Primeiro que ele está no templo de Jerusalém e Jesus percebe a bagunça, e o desvio do foco das coisas. E então Jesus faz um chicote de cordas e expulsa a todos do templo. Veja, Jesus não é contra o templo material. Nós estamos num tempo onde, se a gente não cuidar, um evangelho como esse, sobretudo porque Jesus vai falar do templo do seu corpo, tá vendo? Eu não preciso da igreja, eu rezo em casa, religião não é importante, importante é ter fé em Deus. Então vamos ler o evangelho como ele está escrito e vamos entender o que ele diz, não o que a gente quer ouvir. Jesus purifica o templo material. No outro evangelho, essa mesma cena vai acrescentar, vai colocar a fala de Jesus dizendo: Não façais da minha casa, da casa do meu pai, um lugar de ladrões de comércio, porque minha casa é casa de oração. Portanto, meus irmãos, Jesus valoriza o templo material. Nós precisamos do templo material. É o lugar visível onde se reúnem os pequenos templos que somos cada um de nós pela presença do Espírito Santo. A casa de Deus é casa de oração.
E aí nós ouvimos então Jesus também dizendo do templo que é o seu corpo. Portanto, sempre que nós entrarmos numa igreja, sempre que a gente ver um sacrário, tenhamos essa consciência. Essas paredes, esses símbolos, essas imagens, esse modo, essa construção, essa arquitetura, é um modo simbólico de visibilizar o corpo glorioso e ressuscitado de Cristo. Quando a gente entra dentro de uma igreja, a gente está entrando dentro do próprio Cristo. Por isso as nossas igrejas são lugares sagrados. E assim como Jesus, o seu corpo é um templo, o seu e o meu corpo também é um templo, porque somos batizados em Cristo, o Espírito Santo habita em nós. Então, hoje a gente poderia fazer duas reflexões. Será que os nossos templos, igrejas, paróquias e capelas, muitas vezes nós não precisaríamos fazer um chicote de cordas e acabar com certas bagunças, desvios, faltas de respeito, não é verdade? Mas também, uma vez que esse templo é você e eu, será que a gente não tem que fazer um chicote e expulsar de dentro de nós todos os vendilhões, cambistas, ovelhas e bois? Quantas coisas estão dentro de nós, que somos templo do Espírito Santo e que não tem nada a ver com Deus. Purifiquemos as nossas igrejas, purifiquemos os nossos corações, porque todos nós estamos dentro desse grande templo que é o Senhor ressuscitado. Deus abençoe o seu dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.